Boa noite, pessoal. Bom, passando aqui, aproveitando o finalzinho agora o resto da semana para tentar responder o restante das perguntas que sobraram. Já gravei bastante coisa essa semana, então tem material aí para quem pediu, para quem estava pedindo auxílio em relação a algumas dúvidas, dentro do que eu posso explicar. Como sempre digo, não sou dono da verdade, mestre de ninguém, nem coisa nenhuma. Aqui é só bate-papo mesmo. Vou terminar de explicar as coisinhas que eu já tinha começado, comentar algumas outras que foram pedidas. E acho que já dá para encerrar aí, pelo menos, os assuntos que eu tinha essa semana em relação ao que foi chegando aqui, que é aberta a público. Então, essa época do ano, aqui no Brasil, para quem é fora do Brasil, talvez não se enquadre, mas aí encaixa, claro, né, no período do ano que você tem isso aí no seu país. Então, essa época do ano que a gente está virando aqui, outono e inverno, é uma época complicada para a saúde, principalmente do pessoal que faz prática interna de qualquer linhagem, tá? Então, quando eu falo prática interna aqui, é dentro do que eu ensino, do que eu procuro ensinar para meus grupos, mas qualquer linhagem serve, seja uma pessoa que faz yoga ou Qigong de qualquer outra linhagem, ou alguma linhagem de alquimia interna mesmo, que tem a prática e não só a parte de alquimia teórica. Enfim, tudo que envolve corpo a gente tem que tomar cuidado entre outono e inverno. Se a gente pega pela medicina chinesa, né, a MTC, se a gente pega pela Ayurveda, esse tipo de coisa, cada um explica de uma forma as partes que a gente tem que cuidar mais, as partes que a gente tem que favorecer, que a gente tem que sedar. Cada tradição tem a sua. Então eu não vou explicar nem para a medicina chinesa, nem para a Ayurveda aqui, porque eu não sou especialista nisso. Então, para o pessoal que às vezes passa pergunta mais específica de medicina chinesa, eu não trabalho com medicina chinesa. Eu comento algumas coisas, porque dentro das práticas que eu faço, de Qigong, de alquimia interna, de linhagem taoísta, de budismo, enfim, de uma série de traduções que eu pratico, eu aprendi MTC. Mas eu aprendi com os meus professores, fiz alguns cursos de algumas coisas, mas não sou especialista em acupuntura. Porque o pessoal tende a entender que MTC é acupuntura, e não é acupuntura. A acupuntura faz parte do MTC. Você tem pulsologia, você tem ervarias, você tem elixires, tem massagens, tem uma série de técnicas. Tem Qigong também, tem Qigong médico que eu estudei, que você aprende, Tao Chi, uma série de técnicas. Então, depende do que você estuda, você aprende de uma forma. Então, quando eu vou explicar, por exemplo, a questão dos elementos do corpo, dentro da medicina chinesa, os 5 elementos, dentro da Ayurveda são os 4. Quando você vai explicar por lá os doshas, é diferente dentro da medicina chinesa quando vai explicar o elemento. Eu tenho mais familiaridade com a parte de medicina chinesa por causa dos estudos e práticas que eu faço até hoje. Mas não sou médico chinês para você falar, o ponto do corpo que você tem que sedar, procurar não sei o quê. Aí tem que procurar um especialista. Especialista em acupuntura. Então é a pessoa que estudou os meridianos em relação à acupuntura. Eu estudei isso dentro das coisas que eu pratico para movimentação de Qi. Que a gente fala que a gente esfumaça os Qis, aquela coisa toda. Mas daí é para quem está praticando a parte de alquimia. Para quem pratica Qigong alquímico, que é para desenvolvimento da parte interna, não só dos princípios voltados para a arte marcial para a saúde. Então cada linhagem tem o seu. Quem pratica yoga, uma Hatha Yoga, Kundalini, enfim, algum estilo de yoga séria, acaba estudando um pouco de Ayurveda por consequência. Acaba estudando parte dos Vedas, acaba estudando parte dos Upanishads, porque faz parte daquela filosofia. Quem estuda medicina chinesa normalmente vai estudar alguma prática de Qigong, vai estudar alguma prática de massagem, vai estudar alguma ervaria, porque tudo isso te ajuda a desenvolver. Então, as coisas que eu explico aqui, quem precisar de atendimento na parte de medicina chinesa, essas coisas, tem que procurar especialista. Não dá pra gente explicar, pega o seu ponto e pressiona que isso daí vai te curar. Não vai curar. Porque não é pressionando um ponto de qualquer jeito que vai ativar alguma coisa. Não é assim. Os meridianos, que eles chamam de rios de Qi, né? Meridianos são como esses canaizinhos de energia. Então, a gente tem uma série de meridianos que interlaçam o nosso corpo inteiro. Como se fossem canais, rios, por isso que eles chamam de rios de Qi. Porque esses rios fluem Qi, energia. Qi é energia. Qi, Qi ou Prana é a mesma coisa. Qi a gente fala mais dentro da medicina chinesa, dentro da parte chinesa. Prana mais dentro da parte hinduísta, né? Mais dentro da parte da Índia ali, daquela parte. Qi mais no Japão. Então depende do que você usa. É igual Tantian inferior. Tantian inferior é o Hara no Japão. É o equivalente quase ao segundo chakra, né, da parte da yoga ou da coisa. É equivalentes. Então cada um trabalha de uma forma, mas não dá para fazer paçoca, né? Misturar paçoca, feijoada e jaca vai dar indigestão. Então a gente tem que separar os conceitos quando vai explicar isso para as pessoas. Porque senão tem gente que às vezes vem procurar para entender algumas coisas e mistura tudo. Ah não, porque o meu mestre, o meu professor falou que a minha Kundalini estava bloqueada no ponto do meridiano
e que tinha que desobstruir tomando não sei o que e fazendo não sei o que. Quer dizer, misturou medicina chinesa com Ayurveda, conceitos, e a hora que você vai ver o que a pessoa está falando, de repente ela está falando de um ponto marmo da Ayurveda, e que na medicina chinesa não é o mesmo ponto do corpo que você vai usar para se tonificar. Você tem que ver se é um ponto fonte que você vai utilizar na medicina chinesa, que dentro da Ayurveda vai ser outra coisa. Então, quando você vai aplicar massagem, por exemplo, você vai fazer uma chantada em criança, é dentro da parte hinduísta. Você vai aplicar tuiná, é dentro da parte chinesa. Entendeu? Então depende do que vai fazer. Então eu não explico muito a fundo disso, porque tem uma pessoa que é especialista. Se você entrar na internet, no YouTube lá e digitar medicina chinesa, tem trocentos mil vídeos. A Ayurveda tem trocentos mil vídeos. Então tem que estudar, não dá para saber tudo ao certo. O fato é que a gente tem rios de Qi, sim, para quem perguntou, a gente tem os rios de Qi. Isso dá para ser mensurado ou medido fisicamente? Até dá, com aparelhos corretos você consegue ver cargas elétricas específicas no corpo. E isso está ligado aos tendões, os nervos, os músculos, os ossos. Então, dentro de prática interna, a gente faz uma série de técnicas de prática de Qigong ou de outras movimentações físicas, e tem práticas que são práticas mais restritivas, né? Que a gente passa mais fechadinho. Nessa época do outono e inverno, tem que tomar alguns cuidados básicos. Então, dada a explicação do que eu podia explicar dos conceitos aí de Ayurveda e medicina chinesa, tem que estudar a fundo. Se gosta de uma coisa, tem que se aprofundar. Não dá para ficar só lendo na internet ou escutando vídeo na internet. Eu não sou bobo o suficiente para ficar falando um monte de coisa aqui e depois a pessoa sair replicando por aí e machucar os outros. Porque hoje em dia tem professor e teórico de tudo, mas não aprendeu. Quando eu fui aprender técnica de massagem, fitoterapia, esses cursos todos que eu fiz, eu aprendi mais depois com meus professores do que com os cursos. Tanto é que eu tenho certificação de um monte de coisa aqui por ter. Porque o meu ensinamento maior foi depois com os mestres de algumas linhagens, com os professores, que foram filtrando aquilo, que pelo menos aqui no Brasil é mais usual. Por exemplo, quando eu fui aprender algumas formas, que era de medicina chinesa, tem coisas que não tem aqui no Brasil. Raspa de pérola de não sei o que, casca da ostra de não sei de onde, pênis de não sei o que, do urso de não sei o que. Não tem essas coisas para cá, eu nem usaria também, né? Então tem certas coisas que se usa até hoje, que funciona. Mas tem muita coisa que no Brasil tem que ser adaptada. Ou no país que se ela mora na Itália, a pessoa tem que ser adaptado para os materiais que tem na Itália. Se mora na Índia, vai ser para os materiais da Índia. Se é na Tailândia, enfim. Aqui no Brasil a gente tem que adaptar de acordo com aqui. Então tem que ver as coisas que são equidistantes, né? Que dá para misturar e que não dá. Prática interna é a mesma coisa. Então para quem sabe várias linhagens, para quem não conhece várias coisas, tem que movimentar a energia de forma correta para não saturar. Então estou explicando isso para explicar a questão também, já fazendo um parênteses, do outono e inverno. A gente tem que preservar a energia do rim. Quando entra o inverno, por exemplo, o outono aqui no Brasil, pelo menos na cidade que eu moro, é um outono meio doido. Ele entra meio seco, de repente chove, aí começa um frio do caramba, seca tudo de novo. Então é uma coisa meio louca. Por exemplo, na segunda-feira aqui, de manhã eu acordei, estava 9 graus, 5h30 da manhã. No meio-dia estava 27, 28. No final do dia estava 10, 11. Aí depois esquentou de novo, esfriou de novo. Então é uma coisa meio louca. O que a gente tem que fazer? Inverno é rim. Não vou falar de qual linhagem, porque é pela medicina chinesa ou não. Pense em questão energética e a qualidade do órgão, em relação a qualquer coisa que se pratique. Então a energia do rim é a energia do inverno, é a energia de água, ela é fria. A natureza do rim é fria. Então a gente tem os dois rins e a gente tem os dois pulmões. São dois parezinhos em relação a ciclo de energia. De novo, eu não estou pontuando uma coisa específica aqui, aberta de forma mais leiga. Então a gente tem que preservar a energia do rim porque ela já é fria. Rim não gosta de friagem. Então uma coisa que eu sempre explico para o pessoal que é do grupo, e isso é um conceito e consenso meio comum, o pessoal que é praticante, o pessoal que estuda a parte médica mesmo, né, que é especialista nisso. Então se não fizer o sentido no que eu estou falando, eu não sou dono da verdade. Estude, pratique, confie na pessoa que é especialista, que conheça mais do que eu. Mas a energia do rim, principalmente da barriga, tem que ser preservada. Os rins no corpo, né, na parte, no finalzinho da costela ali, a parte física dele, né, tá os dois rins aqui, ele está mais perto das costas, da parte de trás do corpo, né? Ele está dentro do corpo, perto da coluna, mas mais para a parte de trás. Então ele é mais ou menos um negocinho assim, né? Procurem foto de rim depois. Ele tem a natureza fria, a energia dele é a energia de água, e é o órgão, a víscera dele é a bexiga, que é a parte oca. Todo órgão é denso em relação à víscera que é oca, né? Então toda a víscera é oca. No caso ali, o rim, a víscera dele é a bexiga. Como o nosso rim é frio,
Se principalmente na época do inverno, fica com a barriga de fora e toma muito vento frio no rim, que eles chamam de vento perverso, isso enfraquece o corpo inteiro. O primeiro ponto energético do rim no corpo, sola do pé, fonte borbulhante, R1. Então R1, né, quando a gente fala R1, B36, não sei o que lá, é como eles colocam na medicina chinesa, traduzido para o Brasil, porque se você pegar a raiz da medicina chinesa não significa a mesma coisa. Tem um texto, é quase uma frase significando o canal do meridiano. Então quando você pega por aqui, a fonte borbulhante, olha que pezinho bonitinho, a fonte borbulhante aqui, por dentro. Então a gente tem essa regiãozinha do pé, esse ponto aqui que afunda é o R1, primeiro ponto do rim, fonte borbulhante. Esse ponto, por isso que a gente fala, não pise no chão frio, coisa de velho, né? Não pisa no chão frio, principalmente depois do banho. O chão frio é piso frio, que é diferente de pisar na terra, de pisar na grama, de pisar na areia, na pedra. O pé nosso não tem que ficar frio, ele não é bom. A gente tem que ter a cabeça frio, pé e mão quente, e não cabeça quente, pé e mão frio. Pé e mão frio, baixa circulação. E na época do inverno, se o nosso rim, quem tem mania de andar com a barriguinha de fora, tudo, pode ter a barriga mais linda do mundo. Na época do inverno, tomou rajada de vento no rim, vai drenar energia vital. Os rins, considerado a porta da vida, é onde entra a energia vital, yin ancestral, né? Então, aonde está armazenada essa energia ancestral, está lá nos rins. Dali nasce a coisa toda, desenrola a energia inteira. Então, o rim ele armazena a energia no corpo e depois distribui. Passa para o fígado é o generalzão do corpo, né? O general que manda as coisas. Então, o rim manda a energia para o fígado distribui ali as funções no organismo como general. Ciclo energético, isso, tá? Não estou explicando de medicina chinesa ou Ayurveda, não. Ciclo de energia. Então, quando a gente pega na época do outono e inverno, principalmente essa época doida agora, tem que tomar cuidado e preservar a energia do rim. Não pode drenar. Então, o outono é a época que as folhas secas caem, que a gente fala, né? Quando chegou o outono, começa a vir um pouco do vento perverso, é o vento frio. Mas ainda existe um pouco de umidade que não secou completamente. O que as árvores fazem? As folhas começam a secar e cair. O que o nosso corpo faz? A pele fica seca e cai. Tende a secura, isso é natural do corpo. Então a gente tem que deixar o corpo permitir que ele troque a nossa casca. O nosso corpo inteiro, de 7 a 7 anos, ele troca inteiro. Troca inteirinho, tudo troca. De 7 a 7 anos, o nosso corpo ele é novo, por inteiro. Inclusive, até os gostos, né? Você pode até mudar o seu paladar de 7 a 7 anos. É só estudar a fundo essa parte energética para entender isso. Porque eu estou explicando de forma mais aberta e leiga. Então a energia do rim, quando ela fica saturada, ela fica perversa, ela esfria demais, você prejudica a saúde do corpo inteirinho. Ah, mas eu tenho um rim biônico, eu tirei meu rim, não sei o quê. Tudo bem, a energia tem que estar ali do mesmo jeito. Só que o órgão físico, ele vai te trazer uma vitalidade diferente, pelo menos por enquanto, na forma como a gente entende, né? Mas explicando da forma como dá para explicar. O rim tem energia vital, é a porta da vida. A gente tem que fortalecer o rim. Se a gente perde muita energia do rim, perde a energia vital. Perdeu a energia vital, a gente adoece ou envelhece mais cedo. Então, quando o rim está muito fraco, a gente perde essa essência. Por isso que a gente faz tanta prática. Por exemplo, práticas de Zhuangzuan, prática de postura de árvore, prática de lótus. Práticas que favorecem os rins, para a gente acumular energia para dentro do rim, é essencial. Uma prática simples é a prática da árvore, mas feita da maneira correta. Tem prática de Mapu, né? Prática de fazer o cavaleiro, prática de fazer fortalecimento de perna, cada tradução dá um nome. Que é para poder fortalecer pernas, vai ajudar o rim também. E tem prática isométrica, que são práticas com uma geometria específica para canalizar a energia para o rim, para você absorver a energia da terra para dentro do rim. Então, desde uma lótus completa, né, isso eu já expliquei em vídeos anteriores, posso explicar de novo futuramente. Quando a gente faz a posição de lótus, a lótus completa, ela favorece a energia do rim. Então, quando a gente faz a lótus completa, e tem que estar com a postura completamente encaixada, não vou fazer aqui agora porque eu estou gravando, mas quando a gente está fazendo a lótus completinha com as duas pernas invertidas, a gente está pressionando canais do rim, mantendo a coluna reta e aumentando a energia vital. Quando a gente está fazendo a árvore, Zhuangzuan, essas práticas, a gente também está afundando, criando raiz, trazendo energia da terra para o rim. Então a gente tem que absorver isso, tem que trabalhar isso para dentro do corpo. Então, para quem perguntou como a gente pode fazer a proteção, praticando, que existem os selamentos, né? Conforme a gente vai ensinando a pessoa a se proteger. Então cada linhagem vai ensinar do seu jeito, eu ensino do meu, cada um vai ensinar do que tem que fazer, né? Então, quando a pessoa vai praticar, por exemplo, essa época do ano agora, um Tai Chi, um Qigong, uma Yoga, uma alquimia interna,
Uma arte marcial até que mexe com a parte interna também, né, como seja sua porradaria, né, cada um explica de um jeito, tem que preservar muito os rins. Tem muita gente que vai praticar, por exemplo, a gente está gerando fogo, está fazendo uma bástrica, uma respiração de Foley, um círculo dourado de fogo, um sino dourado, enfim, você está fazendo uma prática de fogo, vai movimentar muito fogo. O corpo vai transpirar um pouco mesmo quando está no inverno. Por exemplo, agora aqui está o quê? 16, 17 graus. Mesmo nessa época do ano, quando começa a vir o vento, o seu corpo, quando você gera energia nele, ele vai gerar uma certa transpiração. Então a mão tem que ficar quentinha, o pé tem que ficar quentinho. Como o vento está frio, ele provoca a umidade na sua pele, que é o frio querendo expelir, o frio querendo gerar calor. Então dentro do seu corpo, quando você começa a transpirar, tomou choque energético de friagem, você perde energia vital. Por isso que a gente fala vento perverso. No frio a gente tem que cuidar do rim. Então quem tem mania de deixar a barriga exposta e o pé frio o tempo todo, está pedindo, né? Está pedindo para ficar doente. Não tem muito o que fazer, porque vai drenar a energia do corpo. Então tem que favorecer os alimentos para rim. O que a natureza faz no outono para inverno? O que os animais falam? Fazem, né? Não falam. Eles acho que não falam, né? Pelo menos só de vez em quando. Acumulam energia. A gente não inverna. Então não adianta você achar que você é um urso que vai comer que nem um porco, que não tem consequência. A gente não vai invernar. A não ser que você vai invernar o inverno inteiro, né? Se for invernar, então você come, põe uma rolha no rabo e vai dormir. Eu tô falando isso para brincar. Mas é o fato, é o que os ursos fazem, né? Eles comem, aí comem um monte de grama com um pedaço de madeira, tudo para formar uma rolha, literalmente. Só estudar que vai entender, né? Biologia básica. Então eles formam uma rolha no fiofó para não sair nada, então eles vão entrar em hibernação. Aqui a gente não inverna, a gente é ser humano. Então não adianta chegar no inverno, inverno dá fome, come que nem um porco, engorda, e depois leva o corpo para um extremo e quer ficar no verão com barriguinha de tanquinho e leva para o outro extremo. Isso não é muito saudável, drena muita energia vital. Então quer preservar a energia para o inverno, o que a gente começa a fazer no outono? Acumular a energia correta, fortalecer o rim. Então começou a vir um vento perverso, para de tomar friagem, principalmente na barriga. E preserva a energia dos pés, mantém quentinho. E aí favorecer os alimentos. Feijão preto é muito bom para o rim. Pensa nos alimentos que têm formato de rim e que tem a cor escura. Qual que é a cor dos rins? Azul escuro ou preta. É a cor da energia dele, né? O rim é o órgão, a víscera, a bexiguinha. Então tudo que está relacionado a rim e bexiga também está ligado à parte sexual, infecção de urina, aquela coisa toda, né? Problema urogenital. E entre outras coisinhas, né? Corrimento, ejaculação, falta de ejaculação, tudo é energia vital. Por que brocha? Energia do rim saturado. Forçou, né? Qual que é o par do testículo e do ovário? Amígdala, garganta. O que liga a nossa voz com a vida? Se manifesta o verbo da voz, né? Da vibração se faz o som, do som se faz a luz. Da onde se manifesta a energia vital? Do rim. Está conectada à garganta, voz, criação, manifestação. Então a gente cria pelo sexo e cria pela voz, que é a intenção da palavra. Por isso que Cristo falava que não sai da boca e não está no coração. O que é coração? Energia de fogo, que se manifesta na língua. Onde se manifesta o rim no corpo? A audição, ouvido, orelha. E a energia fria. Então essa energia fria no inverno, bateu, tomou porrada, vai ficar com a saúde ruim. Então a gente tem que fortalecer. Feijão preto, aquela batata cará, que eu não sei, cada lugar chama de um jeito, é uma batata que parece um rim, batata inglesa nem pensar. Evitar coisa fria a todo custo. Então bebida gelada, principalmente água gelada, a energia do rim já é fria. O corpo não pode tomar água gelada. Ponto final. Mas eu tenho estômago de ferro. O meu médico lá falou que eu posso tomar água gelada à vontade porque meu estômago ele gera muito calor. Olha, vou ser bem sincero, eu aprendi com um monte de mestres de linhagem a mesma coisa. Inclusive uma mestra, que eu fui num workshop dela lá em 2009, desculpa, chama Ellen Wu. Ellen mesmo, com H, Ellen, que é o nome dela traduzido, e Wu, W-U. Vocês podem pesquisar sobre ela. Eu fui no workshop dela e ela carregava uma garrafinha térmica, que eu falei, será que ela é gaúcha, né? Carregava para fazer o chimarrão dela, alguma coisa assim, brincando. Não, ela carrega e toma água morna, que é da cultura dela. Ela aprendeu com o vô dela, que era um grande mestre de medicina chinesa, e ela falou isso lá no workshop que ela estava dando, né? Que o pessoal ficou meio assim, né? Na cidade que eu moro, na época que ela veio, que foi final de ano, um calor do cão, 40 graus na cabeça. E ela tomando água morna. Por quê? Para tirar a toxina do corpo constantemente. Não é água quente, é uma temperatura bem específica ali, que é fresca para morna.
Por que disso? Quando a gente toma água fria, a gente tem mucosa dentro dos órgãos. Quando toma água fria, a gente paralisa. O nosso estômago, estou explicando isso por causa do rim, tá? O nosso estômago, quando recebe energia fria, o rim já é frio, perverte a energia dos órgãos. Então, se você tomou uma coisa muito fria, a mucosa do seu estômago endurece. Toda a energia do seu corpo para. Porque o estômago é energia que tem que manifestar calor para digerir alimento. Tem ácido ali dentro. Então, é quente, para ser quente. Plexo solar, porque ele é quente. Então, tem que gerar fogo ali dentro. Você meteu alguma coisa gelada por cima, toda a alimentação para. Quando a gente está digerindo alguma coisa, a energia do nosso corpo se concentra no sistema gastrointestinal. Por quê? Para transmutar o alimento, pegar os fótonzinhos, o seu corpo comer os fótons e o resto descartar ou aproveitar de alguma outra forma. Do contrário, sobra os fótons no corpo. O alimento vai virar o cocôzinho, o xixizinho e o resto vai virar massa, basicamente, né? De algum jeito. Tendão, osso, músculo, vai ser alimentado. Então, quando vai ali para o estômago, o nosso corpo tem que aproveitar de forma correta. Tomou alguma coisa gelada, você paralisa. Quando a gente está digerindo, eu não lembro mais os números porque eu não sou médico, então aí se tiver algum médico, corrige isso. Se não me engano, 70% da água do nosso cérebro, no ato do ápice da digestão, é desviada para o estômago. Então, o nosso cérebro diminui a quantidade de água. Por isso, quando a gente come, fica com leseira. Porque o cérebro tem que dar uma descansada. As pessoas comem em horário errado, hoje em dia. O horário mais correto seria, no máximo, até 11h30 da manhã. Entre 9h30 e 11h30, que é o horário do estômago que está no ápice dele. Chega 1h da tarde, é ápice do coração. Ápice do coração com muita comida e pressão na cabeça, vai ficar lesado mesmo, né? Porque drena uma energia do cão. Então a gente já usa a alimentação hoje equivocada. Se a gente pensar nos nossos bisavós, tataravós, comiam melhor do que a gente em questão de horário. Porque hoje eu entendo também, não consigo comer sempre no horário correto. Empresa, trabalho, essas coisas, a gente compreende isso. Mas quer melhorar a saúde, dá para respeitar. Se dá para almoçar até 11h30 da manhã, estourando o meio-dia, faça. Já vai trabalhar um sistema melhor. Está mais próximo do que o seu corpo vai aproveitar. Depois da 1h da tarde já ferra um pouco, energia do coração inclusive, né? Mais riscos de problema ali na energia do coração. Não vou falar no coração porque eu não sou médico, eu não sou médico. Então médicos, questionem para os médicos. Se está com problema de saúde, procura médico, ponto. Seja acupunturista, alopático, clínico geral, vai procurar médico. Aqui eu estou explicando de forma leiga. Cada um se responsabiliza pelo próprio corpo, o que vai fazer com isso. Então, quando a gente toma água gelada, desfavorece, e no horário do almoço, comeu alimento e tomou coisa gelada, você paralisou a digestão, a água do seu cérebro já desceu, vai dar leseira, pode dar enxaqueca, travamento muscular e outras coisas. Então, água gelada, sinceramente, não rola. Você pode estar num calor de 42 graus, tomou água gelada, por mais que seja fresquinho na hora, seu corpo vai ter que gerar muito calor depois para compensar a friagem interna, porque a sua mucosa vai estar dura. E o problema de mucosa muito tempo dura é que com o tempo ela racha. Então cria fratura. Aí pode gerar úlcera, pode gerar feridinha no intestino, porque essa água gelada vai descer. Pode dar problema renal, pode dar pedra, por causa de cristalização por endurecimento, é água gelada. Então o rim já é frio, explicando esse conceito energético todo. E depois o pessoal que é da medicina chinesa e da Ayurveda, fica à vontade para comentar, tá bom? Estou explicando de forma leiga e depois cada um tem que estudar isso a fundo. Não acreditem em mim, aqui é só contexto de energia. Então quando a gente preserva o rim no outono e inverno, quando chega na primavera ele está forte, e a primavera é a reprodução. Então a energia do rim ali, se ela estiver bonita, legal, você vai estar no ápice de energia inclusive sexual, que você pode usar tanto para o sexo, claro, na primavera, né? Os animais procriam na primavera. E o nosso corpo, na natureza, tem um instinto animal também. Então, no inverno tem recolhimento, você acumulou energia. Então, no outono e inverno você acumulou grãos, de maneira geral, nozes, castanhas, em pouca quantidade. Porque você fala isso aberto aqui, come uma castanha, a pessoa come 1 quilo. Toma 200 ml de chá, toma 2 litros. Então, o excesso satura. Se tomar 2 litros de chá verde para o seu rim, você mata ele. E ainda pode ter problema hepático. Então, chá é pequena dose para digerir alimento. Então, em vez de tomar refrigerante junto com o almoço, pega um chazinho de jasmim sem açúcar, digestivo, chá de jasmim é uma delícia. Já tomaram chá de jasmim? É uma delícia. Usa muito isso. Tem um restaurante que eu vou de vez em quando de comida oriental, de um pessoal, é um restaurante que chama Éden. Quem for para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tem um restaurante muito bom, deixo como recomendação, não ganha nada com isso, tá? O pessoal nem sabe que existe praticamente. Chama Éden, fica no centro da cidade. Esse pessoal é super gente boa, e ali eles seguem bem a cultura taoísta mesmo, e lá eles, hoje em dia acho que não está servindo mais, mas antigamente servia chá de jasmim.
muito digestivo, muito bom para o corpo. Chá verde é a mesma coisa, são digestivos. Chá de boldo, chá de carqueja, muito bom também. O chá a gente toma quente, mas a propriedade dele não é 100% quente, depende da planta que usa, né? E sempre sem açúcar, porque açúcar mata, né? O açúcar rouba a energia da planta, ele mata. Sempre que a gente põe açúcar em chá, você matou a planta. Ponto final, principalmente açúcar refinado. Não tem muito o que fazer. Ah, não, mas me falaram que não é assim. Não sou dono da verdade. Se para você está funcionando do jeito que te explicaram, faça do jeito que está te explicado. E depois me ensina também, que eu quero aprender. Então, normalmente, quando a gente vai fazer chá, a gente tira açúcar, deixa só a planta, aquece, abafa e toma. A energia do rim gosta de coisa quentinha. Então, é por isso que vocês vão ver em algumas culturas orientais, em filme mais antigo, em documentário mais antigo, muita gente, às vezes... não vou ficar falando país aqui, mas de cultura oriental de maneira geral, tinha mania de andar com as mãos em cima dos rins. A palma das mãos, né, quentinha, em cima do rim aqui. Não com o ombro duro, né, assim, parecendo uma tartaruga. Não, relaxado aqui, ó. Apoiava a mão em cima do osso do quadril aqui, encaixadinho gostoso, e andava com a mão em cima do rim. Por que disso? Aquecimento da mão, da palma da mão, logo 1, então o chakra da mão aqui, mandando energia para dentro do rim de forma quente. Então, quando o rim é aquecido, não hiperaquecido, mas aquecido corretamente, e rim não gosta de ser judiado, rim não gosta de porrada. Quem pratica arte marcial sabe bem disso. Rim não gosta de porrada, rim não gosta de atrito, rim gosta de água, mas não água fria, porque ele já é frio. Rim não gosta de excesso de atividade sexual, principalmente depois dos 40. Na verdade, depois dos 36, né? E na época do outono, que é onde a gente preserva a energia, o excesso da atividade sexual, o excesso, tá? Não é não fazer. Também faço sexo, sou casado, não sou louco. Então, você não faz, você toma chifre, simples assim, né? Ou você dá conta quando você é casado, ou você vai tomar uma chifrada. Então, você quer virar boi, pendurar alguma coisa, o problema é teu. Então, no inverno, a gente tem que preservar a energia. Não é suprimir. Estou falando isso brincando, gente, mas não é supressão. Porque a gente fala as coisas, a pessoa está meio fraquinha, ela suprime a energia. Suprimir é tão destrutivo como gastar demais, né? A gente não quer chegar ao extremo, a gente quer preservar. Então, a atividade sexual no outono e inverno, a gente tem que preservar um pouquinho. Então, quando a gente aquece o nosso rim e deixa a mão aqui, isso favorece a energia dele. Tem muita gente que amarra uma fita vermelha na barriga ou uma fita quente para manter ele aquecido. Os japoneses tomam chá durante as sessões de chá em temperatura quente. É isso aí. Então a gente toma em temperatura mais quente, pouquinho de chá. A xícara de chá normalmente é isso daqui, ó. É muito pequenininho. Que equivale a você vai tomando um chazinho de vez em quando, quentinho, numa refeição, equivale ao quê? 50 ml, 100 ml, 150 quando muito. Quando eu vou tomar, eu tomo de 150 a 200 ml. E é muito pouco, ou é de manhã ou depois do almoço. Então depende do que eu quero tomar. Sem açúcar e quente. Isso para ajudar na digestão. Mas o legal é não tomar água digerindo o alimento, né? Mas voltando para o rim, outono a gente preserva. Então acumula energia, grãos, essas coisas todas, que é o que existe na natureza. Toma cuidado com a pele, com friagem, atrito, principalmente quando estiver transpirando. Tem que lembrar que pele é órgão, pele não é um enfeite, né? Pele é um órgão. Então quando ela começa a transpirar, e ela tem que transpirar, quem tem mania de passar coisa que é antitranspirante, está mandando a toxina para dentro do corpo. Simples assim, então. Seja na axila, na pele, passou antitranspirante, você fechou o poro, a toxina que era para sair, ela volta para dentro do seu corpo. Vai para o sistema linfático. Não importa. Ah, mas você tem tatuagem também no sistema linfático. Vamos estudar, né, gente? Medicina chinesa básica. Tatuagem não afeta meridiano. Pelo amor de Deus, hein? Qualquer acupunturista consegue confirmar isso. Tatuagem não chega ao ponto de meridiano. Meridiano é profundo ou curto. É igual você fazer pulsologia. Quando eu fui estudar pulsologia. Pulso baixo, pulso alto, pulso baixo. Você mede no alto, você mede no baixo, você mede no meio, depende do que você quer escutar. E cada lugar tem o seu ponto. Mesma coisa. Bom, não ia explicar isso não, mãe. Já acabei desviando o assunto. Vamos voltar para o rim. Quando estiver transpirando, deixa a pele transpirar. Mas esfrega. Esfrega ou enxuga. Não toma friagem. Você acabou de praticar alguma coisa, você vai sair da sala de aula, você praticou na tua casa, não vai abrir a janela, toma um vento no corpo assim. Essa época do ano é o vento perverso. O vento da noite é igual. Dormir com um ventilador em cima do corpo, está drenando energia. Ah, mas eu sinto muito calor, eu durmo com ventilador desde criança, nunca me fez nada, eu tenho 60 anos de idade. Continua fazendo, senão que o seu corpo suporta. Mas de maneira geral, quem tem algum problema de saúde não consegue, é legal a gente evitar.
vente gelado em cima. Por exemplo, tem ar-condicionado, tem ventilador, põe dentro do quarto ou onde você vai dormir, mas não em cima do corpo, não o vento batendo direto. Porque quando a gente dorme, o nosso corpo esfria naturalmente. É natural isso acontecer. Quem tem hiperaquecimento à noite é outro problema. Tem que ver porque o corpo está hiperaquecendo, né? Mesmo em cidades muito quentes, onde eu moro é muito quente. Não quer dizer que o corpo tem que transpirar a noite inteira. Normalmente quem transpira demais à noite, quem come muito à noite. Quem fica com muito alimento no estômago e vai dormir, vai transpirar mesmo, vai ter sono pesado, vai acordar de noite, ou vai dormir e vai acordar empaçocado, por causa do excesso de alimento. O corpo não pode ter alimento antes de dormir, não deve. Não é que não pode, né? Que não faz o que quer da vida. Estou aqui explicando o contexto. E aí vê a saúde de cada um. Se você faz há 200 anos e há 200 anos está dando certo, continua fazendo. Tem gente que eu conheço que está aí, ó, com 90 anos de idade, tomando 5, 6 cervejas quentes por dia e está tudo bem. Cada um é de um jeito, né? Então a gente não tem uma regra geral. Estou explicando para quem está precisando de ajuda, para quem quer entender ou para quem também instrui outras pessoas. Então quando a gente vai instruir de forma aberta, geral, a energia do outono a gente preserva, no inverno a gente recolhe, então mantém quentinho, favorece alimentos que são mais quentes, caldos de maneira geral, sopas de maneira geral, sopa de osso, sopa de tutano para quem come carne, essas coisas, sopa de mandioca, mandioquinha salsa, sopa de cará, batata cará, sopa de inhame, essas coisas, né? Fruta de maneira geral, fruta vermelha, feijão, com certeza, feijão favorece rim, soja, vou ser bem sincero, eu considero um alimento bem prejudicial, ainda mais hoje em dia que é tudo transgênica, né? Mas tirando a parte transgênica, que é agrotóxico, a soja ela drena energia sutil do corpo. Então quando vai consumir soja, eu particularmente, estou falando por mim, tá? Tem um monte de gente que vai meter a boca. Não, estou falando por mim, é o que eu faço para mim. Então eu só posso falar para os outros o que eu faço para mim. Eu só consumo soja em forma de miso ou soio, shoyu, confundi, ou shoyu, que eu ia falar outra coisa. Então, ou o miso ou o shoyu. E ambos de fermentação envelhecida e macrobiótica. Sim, eu sou chato. Sou chato por quê? Porque você vai comprar esses negócios que vende por aí, lê o que tem no ingrediente. Se tiver glutamato monossódico, eu não compro. Porque o glutamato monossódico mata neurônio e ferra a saúde. Ah, mas eu uso em tudo porque dá um sabor gostoso. De novo, se está funcionando para você e não te causando mal, tudo bem. Mas de forma geral é denso. Então quando eu vou comprar alguma coisa que é de soja, é fermentada de longa duração. Tem uma marca que eu gosto, de novo, eu não ganho nada quando eu falo marca aqui, é só a que eu conheço, deve ter centenas de milhares, mas eu não conheço. Principalmente como o meu mercado aqui é restrito, onde eu moro, para esse tipo de produto. Mas tem, é da Macrozen, chama Daimaru. É uma marca que eu costumo comprar, que é a única que eu acho aqui que tem fermentação envelhecida, escura, que eles chamam de Akamisu. E é da Macrozen também. E o shoyu também deles é macrobiótico, então não vai glutamato e vai sal marinho. Então a fermentação é longa e preserva. Eu tenho sempre em casa porque eu gosto de usar, mas eu só uso esses dois tipos. Grão eu não uso, carne de soja eu não uso. Isso é pra mim, tá? Já fiz muito teste e realmente para algumas coisas não aconselho. Inclusive o leite, né? Deixa de ser leite, mas leite ou é leite ou é leite. Então, isso eu estou falando por mim. Então, em relação à energia dos rins, é melhor usar feijão, feijão preto, feijão azul, feijão escuro. De novo, a cor do rim, energética, preta ou azul escura, né? Então isso favorece. Manter quentinha, mão no rim, favorece. Não pisar no chão frio. E, como essa época agora de acumulação de energia, como a gente não é urso nem vai hibernar, porque a gente, no caso, não está no instinto animal na natureza, né? Então não exagerar. Porque se exagerar, sobrecarrega a gordura, essa gordura vai formar uma meleca dentro do corpo, e aí sobrecarrega, né? O sistema linfático, sobrecarrega todo o corpo que está numa época seca. Então, observe a natureza. O que eu achava muito gostoso de antigamente, lá em épocas remotas, é que dava para sentar, você está no meio de uma montanha, os mestres, né, no caso, está sentado no parque, numa montanha, no mesmo lugar, está observando a natureza como ela funciona pelas estações do ano. Quando a lua entra, o sol sai, o sol entra, a lua sai. Então, o que as árvores estão fazendo, os animais estão fazendo. Que eu expliquei quando a gente estava falando do urso, né? Eles vão lá na época do outono e inverno, porque eles vão hibernar, vão dormir. Come. Depois come mato com o negócio, faz um tampão no ânus e inverna. Quando volta, libera aquilo lá, come algumas coisas para soltar o intestino, libera aquilo aí e depois volta a se alimentar de novo. A gente não faz isso. Então a gente tem que manter um ciclo de alimentação, só que favorecendo o aquecimento dos órgãos, principalmente no outono e inverno. Como é uma época seca, tem muita gente que tem mania de passar um monte de meleca no corpo. Vê se na meleca que vocês estão passando não vai fechar poro.
Porque daí essa transpiração que era para tirar o excesso e o corpo começar a entrar na aclimação, vai ser desfavorecido. Então tem que tomar cuidado. E pé frio, nem pensar, né? Escalda-pé, essa época, é relativamente bom. O escalda-pé tem que ser na altura do tornozelo. Tem gente que faz escalda-pé na sola do pé. Escalda-pé tem que pegar até no tornozelo. E se for fazer com sal grosso, com planta, não pode fazer com periodicidade, porque o sal grosso tira, né? Ele descarrega e descarrega muita coisa. A gente não pode fazer isso com constância. Mas uma vez por mês, um bom escalda-pé, nem que for só com água quente, é bom. Só que depois que faz o escalda-pé, nessa época do ano, o pé tem que ficar mantido quente. Então tem que enxugar ele muito bem enxugado e manter ele quente até secar. O que não pode é a mesma coisa que o pessoal tem mania de fazer. Sai do chuveiro quente, que gerou umidade no corpo inteiro, põe uma toalha, dá uma enxugadinha que nem se estivesse lustrando um sapato velho, não lustra direito e sai, né? Aí sai no quarto ou em algum lugar que saiu ali, toma uma puta rajada de vento, e às vezes tem gente que sai com o ventilador ligado. De novo, ventilador em cima do corpo drena energia, tem que fazer. Fora que o vento com atrito constante, que é diferente do vento aberto, drena energia constante. Então, você vai dormir 8 horas por dia com o vento batendo constante, é 8 horas de atrito direto de vento, rouba energia. Então dá pra pôr, quando eu ponho o ventilador no quarto, ou ar ou qualquer outra coisa, eu nunca ponho posicionado para o corpo, eu ponho para a parede, para bater e espalhar, como se fosse exaustão, né? Por exemplo, ventilador de teto eu não uso, por causa do imã, né? Para algumas coisas que se pratica, imã em cima do corpo, né? Para quem desloca, faça aí a paralela. Para quem não entende nada disso, vai achar que eu sou doido, então só toma cuidado. Então o ventilador de teto, para quem usa, normalmente joga o ar para cima, para bater e não pegar em cima da pessoa. Então você refrigera o ambiente, mas sem ter o atrito no corpo para não drenar energia. É a mesma coisa que nem eu uso, né? O circulador de ar de chão. Eu posiciono onde eu quero. Então nunca é em cima da cama. O ar circular no ambiente, não bater no corpo. E no vento, quando eu saio na rua, agora no caso eu vou ter que sair daqui a pouquinho, não deixar essa friagem, não deixar o pé frio, manter ele quentinho. Então isso daí é mais ou menos explicando aí o contexto do porquê que a gente preserva energia. E a parte sexual, para quem já pratica alguma coisa, está acumulando energia, normalmente a gente fala que na época do inverno, por exemplo, para quem tem atividade, relação sexual contínua, 4 a 5 vezes no mês é tranquilo fazer atividade sexual mantendo a preservação de energia. Para quem também fazer sexo todo dia, ou dia sim, dia não, exaure muita energia nesse sentido, tem que fortalecer muito a parte interna, fortalecer muito a alimentação de rim. Porque não adianta, mas eu sou parrudão, eu sou fodão, mulher ou homem fala isso. Não é essa a questão. A questão é que a gente envelhece. Simples assim. Sempre que o homem ejacula, drena energia do rim. Sempre que a mulher menstrua, drena energia do rim. Então a gente perde energia tanto na ejaculação como na menstruação. Por isso que algumas tradições eles falam de cortar a cabeça do dragão branco, cortar a cabeça do tigre branco ou a cabeça do dragão vermelho. Isso é alegoria para falar esperma e menstruação, que é o sangue, né? Dragão vermelho, sangue, dragão por causa do rim, e no caso o tigre branco, né? Tigre seria metal, mas rim é água, mas a cor do esperma é branca. Então o tigre é porque vai para criar alguma coisa. No caso ali eu não vou explicar a alegoria do negócio. O fato é que quando a gente ejacula, não tem a ver com orgasmo. Você pode ter orgasmo sem ejaculação. Você pode ter uma menstruação sem sangue. Isso é em alta prática, né? Para quem já desenvolve bem. Eu não vou explicar isso aqui a fundo. Já expliquei em vídeos anteriores algumas coisas, futuramente explico alguma coisa de novo. Mas isso é para quem está praticando muito bem, não é o objetivo de praticante, não é o objetivo final, mas pode ser alcançado por algumas pessoas. E tem gente que tem isso naturalmente. Então, depois de muitos anos de prática, normalmente a qualidade do esperma melhora e você tende a ter uma retenção maior. Que aí é onde entra a questão que a gente comenta, né? Só para vocês entenderem da energia do rim. Como a energia do rim é a porta da vida, ela gera vida e está conectada à garganta, todo mundo que usa muita energia vocal tem que preservar a energia do rim também. Mesmo ele se manifestando na audição, o par energético também é a garganta. Não importa se tirou a amígdala ou não, tá? Tem outros 500, falando de questão energética. Então, quando a gente vai emanar energia, no caso do homem, a ejaculação, você manda a energia para fora, para gerar a energia para fora da vida. Então, você está tirando a energia que foi formada no testículo, mas a energia vital, onde o corpo armazena, que nasce com você, nos rins. Quando a energia sai do rim, vai lá e é criada e a gente ejacula, joga para fora,
seja no ato sexual ou na masturbação, de qualquer outro jeito, e é natural isso acontecer, até na pré-adolescência, quando o homem começa a ter ejaculação dormindo, porque sonha, os hormônios estão ali, estão produzindo. Está chegando no ápice de produção. Então você tem muita energia no corpo. Imagina se as pessoas fossem ensinadas desde cedo, que normalmente a gente começa a aprender depois de velho, sobre acumular energia, sobre sublimação, e não retenção, e não prisão. Então a energia do rim ela vai para fora no caso da ejaculação. E a mulher perde muito na menstruação, por isso que drena muita energia. Na menstruação tem que fortalecer fígado e rim, fortalecer bem os fígados, toda a energia do fígado e toda a energia do rim. Isso eu já expliquei também anteriormente. E procurem dentro da medicina chinesa ou ayurvédica se aprofundar mais nisso para quem estuda, né? Então, aqui minha função não é aprofundar em um assunto específico, é abranger um geral para o pessoal ter interesse e para quem é praticante, está estudando as coisas pelo menos que eu passo, já estudou e já entendeu um pouco disso, né? Então essa energia do rim, quando a gente ejaculou, vai para fora, então a gente acumula. Por isso que no período do inverno diminui um pouco a atividade sexual, não é parar, é diminuir para manter um pouquinho mais essa energia acumulada dentro do corpo. Porque daí na primavera, quando chega no ápice da energia que o sol está brilhando, as flores estão nascendo, todos os animais vão lá fazer o quê? Nheco-nheco. E aí na primavera é o ápice da energia, começa a movimentar a madeira no corpo. Então a água, que é o rim, energia de água, né, do rim, começa a formar madeira, que é o fígado. Entrou na primavera, opa, tudo desperta, tudo floresce. E aí normalmente a atividade sexual, se você preserva ela no outono e inverno, a qualidade dela na primavera e verão é muito melhor. Você manteve a saúde até o seu corpo voltar a aquecer. Entenderam a importância de preservar a energia do rim? De não pisar no chão frio, de não dormir com o cabelo molhado. É coisa que os nossos avós, bisavós, tataravós falavam? Sim, por sabedoria ancestral que a gente está perdendo por comodismo. Ah, eu tenho um monte de casaco, então não preciso de preservar. Preservar a energia não tem a ver só com a gente usar casaco, né? Tem a ver com todo um contexto, uma filosofia de prática. Quem pratica Zanzuan, árvore, para quem faz transmutação de rito, enfim, dependendo do que você pratica, aprenda a gerar fogo, acumula esse fogo e preserva a energia do rim. Não é tão complexo assim, né? Abraço Tai Chi, para quem pratica Tai Chi, para quem pratica Qigong. O abraço do Tai Chi, né? A gente põe as duas mãozinhas aqui, abraça, tantinha inferior, hará, 3 dedinhos abaixo do umbigo, ele preserva ele bonitinho. Pessoal mais novo, que tem mania de andar com a barriga para fora, andar sem camiseta, toma cuidado. Tem muito desportista que eu vejo correr na rua, chega nessa época do inverno, eu vou caminhar às vezes num domingo aí, 7, meia, 8 horas da manhã, a pessoa está fazendo o Cooper, começa a transpirar, já arranca a camisa e sai com o ventão batendo. O corpo transpirando e o ventão batendo. Drena muita energia, né? Ah, mas eu não sinto nada porque eu sou todo musculoso, sou toda musculosa. Eu estou explicando para quem não é musculoso, para quem está querendo preservar a saúde ou para quem está com problema de saúde, né? Para não piorar, pelo menos. Se você está muito bem de saúde, tem energia para doar, tá bom, que bom, né? Parabéns. Então preserve ainda mais essa energia e use ela de forma útil e saudável. Tem até um clássico taoísta, isso está no Tao Te Ching também, tem uma passagem lá que fala, né? Que o homem preserva na tenridade, não é essa a tradução exata, tá? Mas estou explicando do meu jeito. Preserva na tenridade o membro ereto, no caso o pênis ereto, sem drenar a energia vital, sem drenar a energia da vida, porque não tem ejaculação. Então tem algumas traduções que de onde vem o celibato de forma correta, quando você vai virar monge de algumas traduções, de linha pelo menos oriental do que eu estudei, e eu quase virei monge, né? Literalmente dizendo, antes de eu casar, 15 anos atrás, eu fiz 3 anos de imersão em prática pesada e entrei em sublimação sexual com prática. Então eu fiquei mais ou menos ali quase 3 anos sem fazer sexo. Não tem vergonha nenhuma disso, que eu estava praticando para isso, eu queria aprender. Então quando a gente quer aprender, a gente tem que se dedicar. E quando eu me dedico a alguma coisa, no mínimo 1 ano e meio, 2 eu pratico, para poder entender se aquilo é para mim ou não. A não ser que não faça sentido nenhum, né? Então quando a gente entra em sublimação, eu só lembro até hoje de um lama que comentou comigo, já faleceu infelizmente, um querido amigo ali na época. Eu aprendi várias traduções, muitas erradas, de forma de sublimar a energia. E engraçado que eu fui estudando isso, fui vendo o contraste que a gente tem em outras traduções, mais no Ocidente, em que o celibato não se ensina a sublimar a energia. Então você simplesmente não faz sexo. Para onde vai essa energia? Por isso que o povo de espiroque fica louco. E eu lembro até hoje do Lama falando, a gente trocando figurinha do que eu tinha aprendido, e ele me falando as coisas que ele tinha aprendido lá no Tibete, quando ele ficou por lá. Ele falava, toma muito cuidado com a cabeça só, porque senão você vai ficar louco, não sei o quê. Essa energia tem que ir para algum lugar, tem que ser acumulada no rim. Você tem que trazê-la de volta para o seu corpo, ela não pode ficar só retida ali, senão sobe o fogo perverso.
fogo vai para a cabeça, você fica querendo matar em alguém. Que é por isso que em muitas tradições marciais mais antigas, né, o pessoal quando ia para a luta mesmo, para porrada, às vezes ficava semanas ou meses sem fazer sexo. Você chega ali, você está pesado, porque você não usou aquela energia. Você não fez nada com ela. Então, ou você vai gerar vida, vai ejacular, do jeito que for, e isso não é em excesso, porque o excesso drena a energia do rim, né? Inclusive, perguntem para alguém que mexe com cadáver, né, que faz necrópsia, pede para avaliar. Eu não sei se tem algum médico que já mediu isso aqui que possa comentar, mas eu vi isso, eu escutei de uma médica, na verdade, né? Questionamentos ali. Ela falou que realmente a próstata fica mais dilatada para quem tem o excesso, né? Para quem força demais, ela acaba dilatando. Lógico, tem N fatores, pode ser até uma doença ou alguma coisa assim. Então a próstata não é para ficar dilatada, porque isso pode gerar algum problema. Então o excesso da atividade, assim como a falta, pode gerar um problema. Só que a energia, tirando o problema físico, que eu não sou médico, eu não posso falar sobre isso, não posso falar por medicina, mas pela parte energética. Quando a gente perverte essa energia, quer dizer, a gente não usa para nada e não sabe o que fazer com ela, ou tem alguma graça divina ali que vai usar essa energia de algum jeito que você não vai saber o que está fazendo, você consegue manter a sanidade, ou existe um risco muito grande de a pessoa cair num problema grave. Como ela está reprimindo aquela energia, ela vai chegar a um ponto de loucura, ela vai perverter a energia sexual, e aí a gente vê o que acontece em alguns lugares aí, né? De perversão sexual, até contra crianças, que é uma coisa abominável. Literalmente abominável, né? Um sacerdote ou alguém abusar de uma criança é uma coisa abominável. Porque a criança tem uma energia muito pura. E a energia sexual do nosso corpo ela é pura. Só que se a gente perverte, ela se torna impura. Então ela não gera vida, ela destrói. E aí complica. Estou falando de cunho energético. Não tem a ver com o nascimento de uma pessoa, seja a partir de um sexo que não foi consensual, ou até um sexo consensual sem a mulher querer ou sentir prazer naquilo, simplesmente por questão cultural. Tem muita gente que é assim, que faz sexo por cultura. A pessoa nem quer estar ali, mas está. E gera vida a partir disso. Não tem um mal nisso pensando na geração de vida. Mas tem para o corpo da pessoa que está passando por aquela situação, a energia que era para ser quente, florescer, gerar algo bom, vai gerar algo bom, porque a alma que acopla é boa. Mas a energia do corpo da pessoa que está passando pelo trauma, a energia fica pervertida. A energia da pessoa que causou o trauma fica pervertida. A energia da pessoa que recebeu o trauma acaba ficando corrompida e não pervertida. Que é o mesmo caso de uma pessoa, seja homem ou mulher que foi estuprado. Cria um trauma, óbvio que cria. Só que quem praticou o ato perverteu a energia. Então, além de ter o trauma, ainda tem a perversão da energia sexual. Isso é grave, né? Se a gente pensar em linha de guarda, tudo é complicado. Dá para curar tudo isso? Óbvio que dá. Não importa o que a pessoa fez, não importa quem ela é. Lógico que tem certas perversões que tem que tomar um cuidado, porque isso daí tem uma consequência extrafísica absurda. Mas vamos pensar, a pessoa que recebeu o maltrato, ou que foi forçada a alguma coisa, a energia ficou densa. Né? Eu não entro muito forte nesse assunto, porque já começa a baixar a energia de um monte de gente aí, né? Então não vou entrar muito nesse assunto, não. O fato é que a gente tem que limpar essas merdas tudo. É isso. Desde, por exemplo, no meu caso, jogando a responsa pra mim aqui para tirar o peso do pessoal. Eu fui praticar sexo a primeira vez, eu era muito tímido na adolescência, fui muito gordo. Então, para mim me soltar sexualmente, eu levei um pouquinho mais de tempo. Não tinha nenhum problema, não tem nenhum problema com isso, falo isso daí espontaneamente, bem tranquilo. Só que pratico sexo e, modéstia à parte, pergunto para minha esposa, né? Dou conta do recado no que tem que ser dado. Mas, vamos dizer assim, uma pessoa que era muito tímido, gordinho, represado, quando eu fui fazer sexo a primeira vez, você leva um tempo para se soltar. Então é normal que você tenha que aprender a lidar com uma energia sexual que você não aprende desde criança. Meus pais me ensinaram muito bem a parte teórica, né? A parte prática não tem jeito. Antigamente, do pessoal mais velho, pegava o filho de 6 anos de idade e levava pro puteiro. Há 50 anos atrás, pergunta a maior parte da molecada como é que ia ter sexo a primeira vez. Prostituta. Como eram em culturas antigas, né? Isso daí eu já expliquei em vídeos anteriores, tem muita questão cultural envolvida nisso e muita perversão também, né? Tanto é que a gente vê aí. E a perversão que está hoje em dia é tão ou pior do que a de antigamente. É incentivada pela mídia e as crianças não estão tendo mais atitude de criança. Isso tem consequências graves, né? Quando a gente corrompe a energia sexual, de novo. Quando a gente pega os clássicos antigos, falava lá do membro ereto, e faça o paralelo para a mulher, tá? É como a tradição na época falava mais dos homens, tudo que é usado para homem vale para a mulher na energia paralela. Então, quando eles falavam do membro ereto sem desperdiçar energia, era nesse sentido. Você sublimava essa energia, então você tinha orgasmo naturalmente, que o orgasmo é a circulação,
seja na parte de terminação nervosa, sistema nervoso, tudo, mas na parte energética é quando a energia abre, ela expressa. Quando você expressa ela no seu próprio corpo, você gira ela, tem a ver com masturbação, tem circulação de energia sexual, tanto é que tem, né, o triplo aquecedor do corpo, controla a energia sexual, regula a energia sexual. Então tem um canal de energia inteiro no corpo. Então a energia sexual não está no pênis, na vagina ou na próstata, ela está no corpo, a energia. Não estou falando da parte médica, de novo, não sou médico. Então não preciso jogar pedra. Quando a gente circula essa energia, fazendo as práticas corretamente, não existe um mal. Então a sublimação correta, que deveria ter sido ensinada lá atrás, não é simplesmente parar de fazer sexo porque existe algum pecado, porque sexo nunca foi pecado, é geração de energia. Se você vai gerar uma vida humana, ou você vai gerar uma energia dentro do seu corpo, você vai gerar uma energia celestial, alguma coisa assim, depende do que se pratica. Agora, quando se para de fazer tudo e essa energia não tem vazão, aí pode chegar a loucura, que foi até o que o Lama me explicou na época, graças a Deus me explicou isso bem explicado, e depois eu fui aprender as técnicas corretas, mas aprendi técnicas erradas que machucam. É quando você não tem ejaculação por pressão. Então você fecha o seu canal fisicamente de alguma forma. E isso machuca o corpo, não é legal. Eu tentei fazer algumas vezes, não funciona. E tem a sublimação que é por prática mesmo. Você vai praticando durante anos, normalmente de 8 a 12 anos de prática muito bem feita, para acontecer naturalmente. Ou que nem um professor que é amigo meu, pratica uma outra linhagem, a gente troca figurinha de algumas coisas. E ele falou que no caso dele é praticamente transparente já. Então tem a ejaculação normal, mas ainda parece mais um líquido lubrificativo. Também cheguei a isso algumas vezes, mas depende do que você vai manter no seu corpo, né? Como hoje eu sou casado, pratico sexo normalmente, então não mantenho sublimação nesse sentido. Eu acumulo energia no rim do mesmo jeito, com prática, mas no caso meu não é celibatário. Alguns monges amigos meus que são celibatários, e de prática mesmo, certo? Eles são celibatários com sublimação de energia. Essa é a diferença, então não chega a loucura, pelo contrário, a energia é refinadíssima. Eles refinam tanta energia dentro do corpo que a energia está pura. Por quê? Eles não querem mais fazer sexo, simplesmente optaram por isso. E dentro de algumas traduções que eu conheci, não vou citar nomes aqui, mas alguns pais e mães de santo que eu conheci, de algumas linhagens, fizeram isso também. Sim, fizeram isso também. Alguns param de fazer sexo por quê? Chega um ponto da vida que não está casado ou de repente já não tem mais um parceiro ou parceira e a pessoa quer doar tanta energia que ela só acumula. Que é o que muitos yogis também fazem. Yogis e yoginis, né? Ambos os sexos. Chega um ponto que a pessoa não quer mais ter sexo, simplesmente quer parar de fazer. Ela já não tem mais a expressão de ter o relacionamento ali. Que é diferente da cultura que a gente tem aqui no Brasil. Eu, pelo menos, gosto de sexo, então faço. Mas quem quiser virar monge, que é o que eu ia virar antigamente, você pode sublimar energia. Então é isso que você tem que aprender, uma tradição que é monástica e que se ensina a sublimar a partir ou da yoga, ou do Qigong, ou de alquimia interna de alguma linhagem, ou do budismo, mas sem você suprimir. Que a supressão, você aprisiona energia, então ela não tem para onde ir, vira coisa perversa no corpo. Tudo isso tem a ver com o rim. Tudo isso tem a ver com o rim. Então, purificou isso, começou a trabalhar a energia interna, pelo método que você conheça. Para quem é da parte mais magística, normalmente vai trabalhar com linha de guarda. Quem é da Umbanda vai ter que trabalhar com linha de água, que é a parte de Iemanjá, em alguns sentidos, né? Não em todos os sentidos. E vai ter que trabalhar com linha de guarda também, por causa dos canais da coluna, aquela coisa toda. Mas isso eu não posso explicar, porque isso daí são fundamentos e cada Umbanda, cada candomblé, cada rito de feitiçaria, cada lugar, se tiver um mestre de linhagem que saiba fazer, tem que saber fazer as coisas direitinho, para poder limpar essa energia que está ali, que por acaso sujou de alguma forma, e começar a circular. Dentro de alquimia interna, seja de linhagem taoísta, budista, yoga, alguma coisa, tem uma série de práticas também. E aí onde entra a questão do tantrismo, que entra a alquimia sexual taoísta, que entra trocentas mil coisas, que não tem a ver com atividade sexual. Então eu já vi, até mandei para um amigo meu esses dias, chega um monte de anúncio aqui para mim, um monte de coisa, o pessoal vende, né? Curso de massagem tântrica, sexo tântrico. Aí sai lá o povo lá, vídeo de aula aberta fazendo sexo tântrico, massagem de sexo tântrico. Gente, se quer ver vídeo de sacanagem, está cheio na internet, não precisa perder tempo com essas coisas. Quer aprender, a parte sexual vai estar dentro de alguma tradição, e é uma parte muito pequena.
Porque antes de chegar nessa parte de ensinamento sexual, você tem que preparar o seu corpo para uma série de purificações. No caso de yoga, tem que saber muito bem uma série de asanas, uma série de pranayamas, para depois você aprender dentro do Tantra Yoga a parte do tantrismo sexual, que faz parte do Tantra. Tantra não é sexo, Tantra é uma linhagem de yoga. Você vai aprender dentro da Hatha Yoga algumas coisas, aprendendo da Kundalini outras coisas. No que eu estudei dentro de alquimia e de linhagem budista, taoísta e outras coisas, você aprende de outra maneira ainda. Então cada um vai praticar de acordo com o que aprende. E isso é muito delicado. De novo, mexeu com a energia sexual de forma errada, corrompe a energia do rim, a energia vital, e pode ficar louco, pode surtar. Isso daí é meio sério. Aí tem gente que passa depois mensagem, mas e o pessoal que faz filme pornô, mas e prostituta? Não tem a ver com gente, pessoal, estou falando de energia. Profissão é profissão, se a pessoa é prostituta, se a pessoa usa o corpo para alguma coisa, ela é feliz com aquilo, ela precisa daquilo, é a condição de vida dela. E está tudo bem. Já falei que se pegar no panteão taoísta, por exemplo, dos 8 imortais lá, tem travesti, tem prostituta, tem erudito, músico, tem de tudo, sacerdote, errante. A ascensão tem a ver com energia e consciência, não tem a ver com o que a pessoa fez com o corpo dela. Se, por exemplo, as pessoas hoje em dia, se a gente rasgasse a memória de todo mundo para ver o que fez em vidas passadas, a maior parte surta, não dá conta não. Porque não conseguiu limpar a identificação dos 7 infernos. Você vai abrir a pessoa. Pô, pense em 200 anos atrás. Imagina o nível de perversão sexual que tinha, por exemplo, 200 não, chuta, vamos pegar de época, vai, em Roma. Tinha até estupro de pai com filha. E às vezes até coisas consensuais. Se a gente pegar até hoje em dia em alguns países lá que pegam um cara de 70 anos de idade dormindo com uma criança de 9. O povo acha que é natural. Então, a perversão sexual sempre aconteceu porque as pessoas usaram a energia sexual de uma forma equivocada. O famoso crescei e multiplicai-vos para ser escravo e não para ser feliz. E aí está um problema, né? Você perverte a energia que deveria ser uma energia de expansão para uma energia completamente animal. E aí o ser humano chega mais próximo de ser um animal do que ser um ser de consciência, de corpo de clara luz. Não tem a ver, de novo, com fazer sexo. Eu adoro fazer sexo. Demorei, né? Fui fazer a primeira vez com 19, 20 anos de idade. Não tenho vergonha nenhuma disso. Na verdade, quando eu morei em outras cidades, já falei, não, era capialzão, o pessoal saiu aqui. Eu falo até que quando eu trabalhava com algumas pessoas na época, até inventava história. Às vezes, porque o pessoal saiu com todo mundo, dormia com todo mundo. Eu falava, não, fui também, não, fiz também. Sabe aquela coisa para agradar a ego? Porque as pessoas são muito cobradas de tudo. Se a pessoa falar que fez sexo com 19, 20 anos de idade, nossa, é coisa abominável, porque com 12, 14 anos já era normal. E assim como é hoje em dia, o pessoal aprende sexo por internet, por videozinho de site pornô. Está longe de ser a realidade das coisas como são. Tudo tem valor, desde que a gente saiba usar. E a energia sexual, se a gente fica muito tempo, até na medicina, na ciência, já fizeram estudos no cérebro de pessoas que ficam o tempo todo na pornografia, que diminui um monte de coisa, né? O corpo fica perverso, até a energia desviada. Então a questão de ser ou não ator pornô, prostituto, não tem nada a ver, pode praticar do mesmo jeito, fazer o que quiser do mesmo jeito. E aos poucos, conforme a energia é refinada, os hábitos vão mudando. Simples assim. Por exemplo, um cara que eu gosto muito, que eu acompanhei um pouco da carreira ali que eu vi, foi o Terry Crews, meu xará, né? Terry é Terry, né? Que eu falo Terry aqui, mas o nome vem não sou americano, mas veio de Terry, né? Terry Crews, que é um ator que fez as Branquelas lá, aquele fortão, grandão, que fez os Mercenários. Pô, eu gosto muito daquele cara, da forma como ele trabalha e o que ele faz. Ele passou por... Vem o vídeo dele, vai, procura na internet o depoimento que ele dá pelas coisas que ele passou na infância com o pai, depois que ele passou na parte de pornografia, de vícios, essas coisas, como ele ajuda as pessoas hoje. Então não tem a ver com o que faz, tem a ver com o que está fazendo. Com o que fez, não adianta muita coisa. Então se a energia está ali, ela ficou meio sujinha, limpa. Limpa, vai praticar alguma coisa, procura um psicólogo, procura uma técnica, ou uma tradição, ou alguém que consiga orientar. Não é o foco, tá? O que eu ensino dentro das técnicas, depois de muitos anos, quando a pessoa desenvolve certas coisas, a gente vai ensinando técnicas que não tem a ver com sexo. E quando vai praticar, por exemplo, dentro da yoga, sexo tântrico, depois você desenvolveu uma série de técnicas. Normalmente você tem que achar alguém de alguma linhagem que tenha competência para ensinar, porque infelizmente tem gente muito safada nesse meio, seja da yoga, da alquimia ou da magia, tá? Tem gente que vai lá e fala que tem que dormir com a pessoa para abrir a kundalini dela. Ô gente, pelo amor de Deus, né?
Me ajuda. O que eu falei um tempo atrás que eu tomei pedrada é falar assim, se é um professor, se é solteiro e você gosta de fazer sexo, deixa claro isso para as pessoas. Você quer virar o Christian Grey lá da yoga, eu não sei o nome direito dos atores, tá? Mas é aquele cara que fez aquele filme lá, que assinava contrato para fazer os negócios lá. Então, se é muito famoso e quer fazer sexo com um monte de gente, você tem medo de se expor para não acontecer esses negócios que a gente vê por aí, faz o contrato com a pessoa. Faz lá, eu sou Christian Grey da yoga, da alquimia, de alguma coisa assim. Não é essa a intenção. Estou falando isso brincando. Mas quando a pessoa gosta de fazer sexo e tem lá, sei lá, 200, 300 mil alunos e sentiu atração por alguém e é consensual, o que não pode é falar, ó, eu vou fazer sexo com você, eu preciso que você faça sexo por mim, porque eu tenho que abrir a tua magia, eu tenho que abrir a tua alquimia, eu tenho que abrir a tua kundalini, o teu chakra. Isso não, gente. Isso vai acontecer com um casal, que normalmente a gente fala, prática, quando é em casal, é com casal. Não é esporádico, você sai dormindo com um monte de gente. Não é assim. E não é uma vez que você dorme com a pessoa que você vai conseguir rodar a aura, a órbita, a energia junto. Não é assim. Então, quando começa a preparar, primeiro tem uma série de técnicas que são ensinadas antes. Eu já comentei, tem vídeos anteriores aqui. Depois que a pessoa preparou e refinou, aí tem práticas que são próprias da pessoa, são massagens que não são tão agradáveis, que o homem faz no testículo, no pênis, a mulher faz na vagina, no seio. Depois eu aprendi uma série de posturas, que é da onde vem o Kama Sutra, que não é livro de putaria, como o pessoal acha, é postura pornográfica. Quando foi desenvolvido aquilo, cada postura é uma técnica, cada técnica tem um ponto. Cada postura que você faz, assim como as asanas, que influenciam num campo meridiano, num chakra, aquela coisa toda, no ato sexual, você fazendo certas posturas, você tem certas ativações no corpo. Pode ajudar, inclusive nos bloqueios. Só que isso é em estudo. Então quem vai estudar o Kama Sutra dentro da yoga, não adianta estudar a postura sexual para sair fazendo sexo com os outros. Tá, é gostoso também, lógico que eu gosto. Como qualquer um vai gostar. Tem a parte que você tem que sentir desejo. Isso faz parte do nosso corpo, do nosso cérebro. Tem que liberar substâncias. Então isso é bom. Mas quando se torna pervertido, aí a pessoa está fazendo sexo, pensando na torcida de futebol, ou pensando em problema, ou querendo despejar o problema ali, aí a energia não está refinada. E a gente volta mais para o instinto primitivo, só de reprodução. Só que a maior parte não vai fazer o sexo por reprodução, para ter filho. A maior parte vai fazer pelo prazer, que até os animais fazem isso, né? Pega um golfinho e faz a mesma coisa. Então, o sentir prazer, o sentir o orgasmo, show. Só que com uma energia um pouco mais refinada. E quem não consegue refinar ainda, pratique, estude, transforma a cabeça, está viciado em alguma coisa nesse sentido, está dando a energia do rim, energia vital. Então a gente deve fazer sexo? Sim. Porque o nosso corpo precisa disso. Você vai virar monge, aí você aprende a técnica de monge. Você não quer aprender nada? Então aprenda o que está na vida comum e preserve a energia do rim com o que sabe. Porque a gente não pode gastar mais do que tem, só isso. Senão a gente envelhece e o corpo define mais rápido. Então a energia sexual não se brinca, ela está ligada ao rim. Ela é sagrada em geração de vida. A gente não pode corromper. Corrompeu, limpa. Porque se eu pegasse, de novo eu falei, rasgasse a memória, eu não tenho capacidade para isso, tá? Então vem um mestre iluminado aqui, rasga a consciência de todo mundo, você vai lembrar de tudo que você fez. Imagina se você foi uma índia que foi estuprada na época de estupramento aqui do Brasil, ou que você foi estuprador. Imagina as atrocidades que se faziam com crianças antigamente. Eu posso falar de coisa aqui que vai pesar o ambiente, mas pense em 200, 500, 1000, 2000 anos atrás. Entre outras coisas que eu não vou nem entrar no mérito aqui, que é bem pesado. E até hoje em dia. A gente vê aí a calamidade que tá. As pessoas dão mais valor pro tamanho da bunda do que pela inteligência da pessoa. Se tiver um corpo gostoso ali, tudo bem. E não tem mal nisso. Já falei, não tem problema nenhum com questão sexual. Zero. Não importa a opção sexual, gênero, escolha. Pra mim é como se você andasse numa praça. Você vai olhar algumas flores que cheiram bem, outras flores que cheiram mal, uma planta que está de um jeito, outra. Você vai olhar aquilo que é bonito para você e que te proporciona algo bom. E todo mundo vai fazer a mesma coisa. Só que quando a gente vai lá e olha uma rosa bonita, que tem um cheiro bonito, e a gente quer possuir essa rosa, a gente arranca ela, em pouco tempo ela murcha. O que a gente vai lá? Rega, para todo dia ir lá cheirar, perfumar. Esse é o cultivo. Seja do corpo, da energia sexual, da energia espiritual, a gente tem que cultivar e refinar. Então a energia sexual, a água gera madeira. Isso que eu estou explicando, observe a natureza, fica mais fácil compreender. Quando você vai numa praça e observa uma planta que você quer cuidar, se você cuida, ela começa a crescer. Você vai pondo que água, a água não vai gerar madeira, o galho não vai crescer, a planta não vai florescer, gerar florezinhas.
No corpo é igual. Preservou a energia de água, o seu corpo, o seu rim está bem. Então tirou. O que é a energia do rim densa? Que eu acho que eu vou ter que sair agora. Energia do rim densa. Medo, sensação de abandono, trauma sexual. E o inverso também. Energia do fígado, raiva, e o inverso também. Então a gente cultiva o inverso. Pega todo aquele trauma que ficou ali dentro, vai refinando, refinando, refinando. Nem que for mentalmente, psicologicamente, com a ajuda de um terapeuta, de um médico, de algum profissional. Vai refinando. Que nem o Terry Crews fez, que nem tanta gente fez. Estou citando ele porque assistam o vídeo dele, é muito bonitinho. Até a Nani People, quando eu vi alguma entrevista que ela deu lá, ela falava de coisas que ela passou, que é um trans, né? A Nani People é muito conhecida aqui no Brasil. Eu assisti algumas coisas motivacionais dela, pô, muito legal, assiste os vídeos. Passou por um monte de coisa e conseguiu se refinar. Então não tem a ver com fazer sexo ou não tem a ver com desejo sexual, não tem a ver com tamanho de pênis ou vagina, não tem a ver com dançar na boquinha da garrafa. Tudo isso pode, mas tem que ser de uma forma refinada, em que quem vai estar ali com você refine a energia junto. Porque senão depois vai pervertendo, vai gastando, vai pervertendo, vai gastando, uma hora tem que repor de algum jeito. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso. Bom, preciso sair agora, eu tenho compromisso. Na verdade eu passei do horário. Deu para explicar aí algumas coisas. Refine a energia. Os nossos pés têm que pisar na terra. Essa época agora do inverno é energia de estática. Vento seco e frio gera estática no corpo. Estática não é boa. O pessoal fica dando choquinho em tudo, está acidificando o sangue. A estática do corpo, né, quando a gente encosta nas coisas da choque, é que o corpo já está saturado. Essa eletricidade você não virou o mestre de raio que está emitindo ti, não. Você está ferrando seu sangue e seus órgãos. Então tem que pisar na terra, tem que ter aterramento. O que eu aconselho é que as pessoas tenham, para quem não pode pisar na terra ou não tem condições de pisar na terra todo dia, uma turmalina negra, da cintura para baixo. Turmalina negra, pedra. O hematita também dá, mas turmalina negra. Não pode usar da cintura para cima a turmalina negra. Turmalina negra sempre da cintura para baixo. Tornozeleira de turmalina negra. Ou uma pedrinha no bolso. Já ajuda um pouco a circular a terra no corpo. Mas o ideal é pisar na terra, pisar na grama, pisar na pedra, com o pé quente. Principalmente uma terra quente, um lugar quentinho, pisar. Porque ajuda a descarregar a estática, tira a acidificação, o seu corpo limpa. Até para quem tira foto Kirlian, essas coisas todas, tira a foto da camada, né, da contraparte áurica, antes da pessoa pisar na terra e depois que pisar na terra. Alguém já deve ter feito, se alguém pisar na internet vai achar aí. Pesquisa, foto, quando pisa na terra e depois da terra, foto da energia do corpo. Com foto Kirlian tira isso. E a gente mede, né? A distância você percebe para quem mexe com condição de ti. Então deu para explicar aí, preserve a energia do rim direitinho. Desculpa ter entrado um pouquinho nessa parte sexual mais pesada, eu já deixei um monte de vídeo sobre isso, tá nos canais. Então para quem quiser entender um pouquinho mais, procure. E do que eu falei aqui, não pratiquem nada, tem que procurar instrução, tá? Então o que eu falei aqui é do rim, essa coisa toda, agora tem que saber. O que eu falei do rim todo é uma coisa. Estudo, agora é aprofundamento de cada um, tá bom? Então aqui não é conselho médico. É só um Zé Ruela qualquer, explicando algumas coisinhas aqui. Identificou, vai se aprofundar e estudar com seus professores, mestres, guias, com alguém que te oriente, tá bom? Um abraço, boa noite.